Olá, eu estava pensando aqui, às vezes as pessoas questionam, né? Qual o sentido de filosofia? Como começar a filosofar? O que significa filosofar verdadeiramente? Em primeiro lugar, eu acho que uma ideia bem interessante do que o Heidegger escreveu, não que seja apenas dele, é a ideia de que às vezes nós estamos estudando, buscando, tentando refletir melhor, formular melhor as questões e a gente acha, nossa, agora eu estou filosofando. Ele diz, e na verdade pode ser que naquele momento a filosofia está bem longe dali, bem longe da gente. Em compensação, pode ser que num outro momento, enquanto a gente está na varanda olhando para o céu, passarinhos passando, e um pensamento, um questionamento mais enraizado na existência, no fato de existir, nos sobrevém. E ali, às vezes, acontece a filosofia. É um pouco do que também o poeta Ferreira Goulart diz do surgimento de um poema. Às vezes, com tanto barulho, tanta agitação do dia a dia, a gente não consegue perceber quando e onde nasce o poema. Mas o poema nasce naquele momento, naquele voar do passarinho, o pássaro na árvore, o avião passando no céu, e o sentido de estarmos ali, pensando, refletindo, vivendo e vivenciando o mundo, experienciando a existência, talvez ali aconteça a poesia. E como na correria ninguém percebe, talvez um passarinho tenha percebido o brotar de um poema. Enfim, às vezes nós queremos de tal modo formalmente ter a certeza de que estamos filosofando, de que estamos verdadeiramente pensando segundo a nossa racionalidade, que é a racionalidade humana, não é nossa enquanto indivíduo. E às vezes o que a gente está fazendo é cumprindo uma formalidade, lendo um texto de um autor ou outro e assim por diante. Mas onde nasce a filosofia? De onde brota e como é que a gente pode começar a filosofar? Como é que a gente pode pensar um caminho não unicamente aquilo que muitas vezes acontece de decorar teorias que estão nos livros, saber vírgulas e pontos ditos, falados, escritos por pensadores e pensadoras que vieram antes de nós e produziram algo. Como é que a gente filosofa na essência do ato de pensar, do ato reflexivo? Daí eu acredito que seja uma experiência que todos possamos fazer, que é a partir do nosso estar no mundo. Em primeiro lugar, podemos interpretar a partir de diversos olhares o mundo, a existência, o significado do existir e das coisas no mundo, mas a referência seremos sempre nós. O mundo que existe é só um, é o meu mundo. O seu mundo é o mundo que existe para você. Dificilmente a gente vai conseguir chegar, a não ser numa construção lógico-racional, uma argumentação, a gente consegue chegar a pontos comuns nesse mundo. Agora, a experiência, a vivência é única, é individual. Apenas eu experiencio o mundo porque apenas eu existo no mundo. Mas o outro então não existe? O outro, na verdade, faz parte do meu mundo. Então, eu acho que é um primeiro ponto para a gente começar a pensar o que é o nosso mundo. E o que faz parte desse mundo, né? O que toma parte nesse mundo, o que nos afeta dentro dessa realidade, dentro desse existir, e daí a gente começa a filosofar. Então vejamos, por que as coisas existem? Como é que elas existem? Por que elas têm um significado para mim, ou seja, no meu mundo? Só que quando eu pergunto já por que é que as coisas existem,
eu tenho uma pressuposição, né? Eu tenho uma proposição anterior, uma premissa, porque quando eu digo por que é que as coisas existem, eu já estou considerando que elas existem. Então a pergunta anterior para a gente começar é: o que significa existir? E é uma das perguntas, um dos questionamentos mais basilares da filosofia, do filosofar, do ato do questionamento. É a partir daí que a filosofia constrói teorias sobre toda a existência. O existir é o problema fundamental para toda a filosofia. E como é que eu sei que as coisas existem? O que me mostra ou de que modo eu conheço a existência das coisas. Como eu disse que nós partimos sempre do nosso mundo, então é o meu mundo, a gente parte de maneira não refletida da nossa própria existência. Porque se as coisas existem no meu mundo e se o meu mundo existe só para mim e eu pergunto por que ele existe ou como ele existe ou o que é existir exatamente, eu estou considerando já que eu existo para poder existir o meu mundo, para poder existir uma configuração tal que tenha sentido para mim. O mundo em si mesmo existe sem nós, ou sem a minha pessoa, sem o meu pensamento, a gente não sabe. A gente não é bem fenomenologicamente, né? Se a gente olhar para a fenomenologia, que começa lá com Edmund Husserl, a gente não sabe o que existe, se existe o algo além daquilo que a gente experiencia do mundo. A gente só sabe daquilo que se mostra. E o que é que se mostra em primeiro lugar para nós? Nós mesmos. A primeira certeza, e isso é bem cartesiano, né? Bem ideia de René Descartes, né? Quando ele chega por meio de uma construção lógico-filosófica, quando ele chega à constatação do cogito ergo sum, penso, logo existo, ele diz que, na verdade, não é uma relação de se penso, então existo, não é uma relação de implicação lógica, mas algo que se dá ao mesmo tempo. Pensar e existir se dão ao mesmo tempo. Que não é a ideia original dele, porque Parmênides já havia indicado lá na antiguidade, já havia indicado que pensar e existir se equivalem. Mas essa constatação de si próprio é o primeiro ponto, talvez, a partir do qual nós devamos pensar toda a existência e todo o mundo. Quando Martin Heidegger, que é um filósofo contemporâneo, escreve a monumental obra Ser e Tempo, e ele diz que o ser humano é o ponto a partir do qual deve ser perguntado, deve ser feita a pergunta pelo ser em si mesmo, significa exatamente que é a partir deste ser, que ele chama de ser aí, é a partir deste ser que nós conseguimos pensar a existência, o mundo e o próprio ser. Nós nos damos conta de nós mesmos de que maneira? É o outro quem vai dizer, embora sim, não é? É pela presença do outro e pela reação do outro diante de mim que eu percebo que eu afeto, eu toco a existência de outros seres. Mas, antes disso, nós temos uma intuição de nós mesmos. E eu vou ler um trechinho aqui de Henri Bergson, que é um pensador francês contemporâneo, que afirma que a primeira intuição, em primeiro lugar, intuição não é aquilo que o senso comum normalmente trata como algo muito quase que extrasensorial, embora seja, né? A gente não está falando de sensível, de percepção sensível, mas algo um tanto místico, nada disso. A intuição é um método de conhecimento
trabalhado por diversos autores dentro da filosofia, por exemplo, Bergson e Russell, da fenomenologia, né, pela intuição que nós conhecemos a essência das coisas. E um trecho do Bergson, num trecho dele, que está na obra Os Pensadores, mais exatamente no texto, vamos ver aqui, Introdução à Metafísica, ele diz assim: há uma realidade, ao menos, que todos apreendemos de dentro, por intuição e não por simples análise. É nossa própria pessoa em seu fluir através do tempo. É nosso eu que dura. Podemos não simpatizar intelectualmente, ou melhor, espiritualmente, com nenhuma outra coisa, mas simpatizamos seguramente com nós mesmos. Ou seja, é por meio de uma intuição que nós temos um contato conosco. O que significa intuição? Significa que eu não tenho uma formalização no discurso racional, eu não tenho que construir um argumento para mostrar para mim como é que eu sei que eu existo, né? Eu não tenho que construir do modo como Descartes buscou fazer, construir uma sequência lógica para chegar ao penso logo existo. Bergson está dizendo, existe uma realidade que a gente conhece por dentro, por intuição direta. Nós nos conhecemos, nós sabemos de nós. Nós sabemos o que de nós? Nós sabemos que aqui estamos. Nós intuímos o nosso passar, o nosso durar. Nós não somos fixos. Nós duramos no tempo. Nós vivemos. Fora de nós temos momentos, e isso é bem a partir do pensamento de Bergson, nós fora de nós vivemos um tempo que é espacializado, um momento que segue a outro, um segundo, um minuto que é posto depois do outro, como se fosse um colar de pérolas e a gente tem uma pérola depois da outra. Mas dentro de nós nos percebemos como uma duração, na qual os momentos se dão, se fazem, se interpenetram, se interconectam, se interpõem. E todos os momentos anteriores, ou seja, aquilo que nós chamamos de passado, se dão no presente. Porque nós trazemos esse passado junto de nós, e desse passado e desse presente é que nós temos o próximo passo. Nós só podemos ser aquilo que vem depois desse presente que é formado pelo agora e pelo agora que já foi, pelo agora que passou. O agora é um passar, o agora é algo que permanece. Vamos pensar lá na antiguidade também, as ideias de Heráclito de Éfeso, quando diz que tudo flui e nada permanece. Dentro de nós entendemos que nós não permanecemos nunca. Nós somos uma duração, nós somos algo que passa, mas não passa porque deixamos um passado lá atrás e hoje estamos aqui e amanhã não estaremos. Nós sempre estaremos aqui porque nós somos sempre presentes. Quando, falando do tempo, Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, filósofo do final da Idade Antiga e início da Idade Moderna, quando ele diz que só existe o presente, só existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, é isso que ele está dizendo. Nós apenas estamos aqui. E tudo faz parte do que nós somos. Seja o que já foi, seja a possibilidade do que vem. Porque a possibilidade do que vem apenas pode vir daquilo que a gente já foi. Amanhã eu não posso ser algo totalmente fora daquilo que as minhas possibilidades permitem, possibilidades a partir do que eu fiz de mim até hoje e daquilo que eu sou. Então, a gente começa a filosofar pensando o mundo e a gente se volta para nós mesmos. É a partir daí que eu começo a pensar como é que eu construo o meu mundo, como é que as coisas vão tomando parte desse meu mundo e como é que eu consigo problematizar a existência em si mesma, o ato de ser, o que significa ser, a partir daquilo que eu sou, a partir do fato de eu ser. Mas quem garante, quem prova que eu existo? Ninguém prova. Eu sei que eu existo.
E segundo Bergson, eu sei por intuição. É a primeira realidade. É a mais inicial, imediata que eu tenho e que eu intuo, é a realidade de mim mesmo. E aí talvez seja o ponto a partir do qual a gente começa a filosofar. Daí vem os grandes questionamentos. Eu? Será que existe alguém fora de mim? Se existe, como é que a gente pensa uma vida de um eu que só tem relação direta comigo mesmo, mas tem um outro? Daí a gente pode partir para a política. Como é que eu penso a expressão de mim mesmo para entrar em contato com o outro e ser entendido? Daí eu posso pensar a lógica, teoria do conhecimento como fundamento. Como é que eu me manifesto no mundo e construo o mundo? Eu posso pensar na técnica que vai construir o mundo. Posso pensar na ciência que vai trabalhar com esse mundo construído. E também pelo não construído por mim, quando a gente pensa a natureza. E se eu penso a minha essência, o que eu sou, como o ser se dá em mim, se eu considero que a natureza existe, como é que o ser se dá também na natureza? E a gente vai organizando. Política, metafísica, lógica, educação. A gente vai construindo a filosofia a partir dos problemas que se vão aparecendo a cada uma de nós. Um abraço e vamos começar a filosofar. Que filosofar é preciso. Beijos e abraços. Tchau, tchau.